Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, irmãos. Nosso terceiro encontro juntos aqui para meditarmos sobre o livro de Tiago, capítulo 4. Nós começamos no versículo 1 e nesta unidade devocional nós iremos até o versículo 10. Nós falamos sobre as contendas e as guerras e a fonte para isso. Nós mencionamos o ciúme de Deus, trabalhamos com o ciúme de Deus, o adultério espiritual. E agora nós vamos lidar com outro elemento, um tanto contrastante. Na realidade, Tiago capítulo 4, versículo 7 a 10, o contraste está que para eu subir, eu preciso descer. Daí, a temática que eu quero desenvolver com vocês é subindo ao descer. O texto diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós chegamos aqui ao momento em que Tiago apresenta uma solução definitiva para o problema da língua entre os irmãos daquela comunidade para a qual ele estava escrevendo. E a solução não é tão simples. Não é 2 e 2 são 4 e o problema daqueles irmãos estaria completamente resolvido. Porém, Tiago mostra que se obedecida a solução, ela na realidade será a cura para os problemas internos daquela igreja. E o que Tiago volta a tratar aqui, em primeiro lugar, é o conceito de submissão versus resistência, ou submissão e resistência. O versículo 7, ele diz: portanto, tornai-vos sujeitos a Deus. Por outro lado, resisti ao diabo, e como resultado ele fugirá de vós. Ora, como resolver os problemas internos de ofensas entre os irmãos e as confusões que isso gerava? Os irmãos deveriam colocar-se sob Deus. Mas ao fazer isso, a implicação natural era que eles deveriam fazer isso ativamente. Por isso que o imperativo diz: tornai-vos sujeitos. Então, o que Tiago está dando a eles é um plano de ação. Vocês devem se envolver ativamente no caminho de sujeição a Deus. Por isso ele diz: tornai-vos sujeitos. Os irmãos, portanto, deveriam colocar-se ativamente sob a direção de Deus. Deveria ser uma disposição de mente. E como se eles estivessem agindo fisicamente, não meramente mental. É claro que isso teria implicações para o comportamento deles. Mas o caminho para isso nasceria na sua mente, no local onde eles pensam e onde eles tomam a decisão esperada. Então, Tiago está dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam se envolver, se esforçar, e que cada um deles deveria fazer esse esforço, esse exercício dentro daquela comunidade de irmãos em Cristo. E como isso deveria ser feito? Como forma de resistência, a palavra aqui quer dizer colocar-se em oposição ao diabo. Então, de um lado, eles deveriam colocar-se ativamente, agirem ativamente, tornando-se submissos a Deus. Por outro lado, ao fazer essa submissão a Deus, eles estariam resistindo ao diabo. E aí a palavra resistir, que já coloquei um pouco do seu sentido, que ela quer dizer colocar-se em oposição a.
agir como aquele que enfrenta as ações malignas dentro daquela comunidade. O que Tiago quer dizer, então, é que as confusões dentro daquela comunidade faziam parte de um plano maligno entre eles, para que eles não tivessem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque em qualquer comunidade onde há confusões, onde há lutas internas, então também há tristezas internas, há tristezas entre os irmãos. E a única forma de acabar com essa influência ali era resistir aos planos dele. A resistência ao diabo colocaria aqueles irmãos sob a liberdade da influência divina. Então, em outras palavras, enquanto que esse sistema mundano, influenciado pelo maligno, tinha invadido e estava tomando o corpo e as mentes dos irmãos, ao tornarem-se submissos, eles se tornariam livres dessa influência maligna, eles partiriam para uma ação de resistência contra essa influência maligna, e ao fazerem isso, eles alcançariam o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Dessa forma, nós podemos perguntar para você se é esse o teu desejo, tornando-se submisso ativamente, envolvendo-se ativamente em se submeter a Deus, de tal forma que isso se torne algo que valha a pena viver, receber o jugo suave e o fardo leve do Senhor. Mas, em segundo lugar, Tiago responde uma pergunta bem interessante. Ele pergunta: como submeter-se a Deus? E aí nós paramos no versículo 8 para degustar a mensagem que está ali. Ele diz: aproximai-vos de Deus, e ele chegará a vós. Purificai a mão, pecadores, e purificai o coração, os de mente dividida. Olha, Tiago, ele volta novamente a tratar com certos conceitos do Antigo Testamento. O primeiro passo que os irmãos deveriam fazer para receber essa sujeição, colocando-se embaixo da sujeição a Deus, era iniciar um caminho de aproximação. E ao realizar essa aproximação, eles receberiam aquela graça grande que nós tratamos no versículo 6. Então note bem o que Tiago está dizendo. Esse apelo ou essa exortação, essa ordem, esse comando dele: tornai-vos, portanto, aproximai-vos, portanto, de Deus. Esse apelo imperativo indica que o que estava acontecendo dentro daquela igreja, na realidade, estava distanciando os irmãos de Deus. Agora, talvez na mente deles, que em alguns casos alguns deles eram soberbos, poderia parecer que eles, na realidade, estavam fazendo o que Deus queria. Mas Tiago diz: absolutamente não. Ao lutarem, ao batalharem, ao brigarem, ao criarem confusão, ao criarem divisões internas, o que vocês estão fazendo, na realidade, é distanciarem-se de Deus. Então, duas partes do corpo são ordenadas por Tiago que sejam purificadas. Então, essa é a segunda parte. Então, ao se aproximarem do Senhor, eles deveriam também se aproximarem com atitudes de santificação, com atos de santificação. E aqui Tiago diz que duas partes, é claro que ele está usando uma figura de linguagem, a parte pelo todo. Então, em primeiro lugar, ele manda purificar as mãos. A purificação da mão implica na purificação do físico ou no uso do físico. Não, então é interessante aqui que a mão normalmente usada para agredir ao irmão, para ameaçar ao irmão, para estender em atos de demonstração de força contra o irmão, mas agora eles deveriam ser usados para a glória de Deus e a edificação dos irmãos. Ou seja, a implicação disso implica em desprendimento de energia para fazer o que é certo.
Por isso que a primeira parte do texto fala de aproximai-vos de Deus, tomai essa iniciativa. É como se Tiago estivesse dizendo que vocês ativamente devem dar meia volta e voltarem para Deus. Então isso implica em desprendimento de energia para fazer o que é certo. Mas a segunda coisa que ele usa do corpo é a mente. Ou seja, havia uma oscilação entre fé e incredulidade. Aquelas confusões dentro da igreja eram produtos de sua incredulidade, não de sua fé. Agora pode ser que eles estivessem pensando de outra forma. E o que a mente deles era? Era uma mente dividida. Qual era a mente dividida? Muito provavelmente, Tiago está dizendo que esses irmãos até cantavam para louvar a Deus, talvez até fosse ao culto para louvar a Deus. Mas a mente deles oscilava entre lealdade a Deus e lealdade ao mundo. Vocês já se lembram do devocional anterior, quando eu mencionei que Elias, que falava que o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Eles estavam dançando entre duas opções. Na realidade, literalmente, eles estavam pulando de um pé para o outro, de um pé para o outro. É isso que Tiago está usando aqui. Aqueles irmãos a quem ele escreve tinham uma mente dividida. Agora é interessante que Tiago, ao falar de uma mente dividida, ele vai fazer algumas coisas bem interessantes. Ele fala, por exemplo, no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Note o conceito de perseverança. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, a ideia que Tiago está comunicando no versículo 12 do capítulo 1 é a ideia de firmeza, o que aqueles irmãos não têm. Por outro lado, ele já tratou nos versículos 5 a 8 desse conceito de homem inconstante. Ele diz, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, no versículo 5, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida que é o homem de mente dividida. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A ideia de onda do mar é a ideia de que uma hora a pessoa estava em cima, outra hora ela estava embaixo. Então a onda sobe, a onda desce. A onda sobe, a onda desce. E a ideia de impelida pelo vento quer dizer, ela faz isso porque tem o vento que agita ela. Então ela não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Agora, o restante de Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, nos versículos 7 e 8, ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então esse conceito de mente dividida volta a tocar aqui Tiago em outro contexto escriturístico, mas bastante relacionado ao mesmo conceito anterior. Agora, essa mente dividida ele deveria limpar. É a ideia que ele está dizendo aqui. Purificai o coração, os de mente dividida. A mente de vocês precisa ser limpa. É como se Tiago estivesse dizendo aqui, olha, vocês peguem a vassoura, peguem o higienizador e limpem a sua mente dessas atitudes de divisão. Uma hora ser fiel, outra hora ser infiel. Essa inconstância que está afetando a mente de vocês. Purifiquem isso. Varram a casa. Limpem a casa. Tirem esse elemento da dubiedade na mente de vocês. E a maneira como vocês podem fazer isso é chegando-se a Deus. Aproximando-se de Deus. Ele diz, olha, chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então, em outras palavras do que Tiago está dizendo, vocês devem dar o passo inicial para iniciar o caminho da reconciliação com o Senhor. Mas Tiago ainda continua. Quando ele fala de rituais de humilhação diante de Deus, é interessante a conexão que nós temos com o Antigo Testamento. Porque no versículo 9,
Tiago diz o seguinte: considerai-vos miseráveis e lamentai e chorai. A palavra chorai quer dizer gritai alto. Seja transformada a vossa alegria em lamento e o vosso gozo em tristeza. Tiago está apelando para coisas que aqueles irmãos conheciam, os rituais de lamentação feitos no Antigo Testamento. Certos rituais, para Tiago, devem ser seguidos para mostrar ou para demonstrar publicamente que eles haviam mudado de mente e, portanto, de comportamento. Então, o primeiro é a disposição mental de considerarem-se miseráveis ou destituídos de qualquer valor. Como ele está falando a homens que carregam a soberba como um manto sobre si, Tiago está dizendo para eles se despojarem desse tipo de mentalidade para que eles pudessem se apropriar da bênção do Senhor. Então, Tiago, em primeiro lugar, ele está dizendo que você deve ter uma disposição mental para se considerarem sem qualquer valor, destituídos de qualquer importância, desalinhados com qualquer tipo de soberba que, porventura, pudesse estar assediando aquela comunidade. O segundo elemento desses rituais de lamentação, e é interessante que esses rituais de lamentação eram momentos de tristeza profunda, em que o lamentador ele ia para um lugar de terra, ele jogava terras sobre a sua cabeça, ele rasgava as suas roupas, ele se colocava num lugar imundo para demonstrar a grandeza da sua humilhação. E é isso que ele diz a seguir. Ele diz, olha, vocês também devem ver lamentar. O lamento era visto pelos brados de tristezas. Era interessante que alguns profetas usavam a expressão ai de vós. Era um lamento, um grito de dor por causa do terror da destruição que estava prestes a acontecer sobre o povo de Israel. Então ele diz que os brados de tristezas, como se eles tivessem perdido algum ente querido, como se eles estivessem experimentando alguma invasão destruidora, como se sua lavoura estivesse completamente arrasada, como se eles tivessem perdido a esposa, tivessem perdido o filho primogênito, como se eles tivessem perdido o pai. É um grito de lamento. E por último, além da autoconsideração como miseráveis, além dos lamentos, eles deveriam transformar as suas festas em tristezas. Então é como se ele estivesse dizendo que eles deveriam fazer com que os seus momentos festivos fossem momentos de tristezas pelo pecado que eles estavam cometendo contra os irmãos. Então ele diz para se afligir, para lamentar, para chorar, para mudar o comportamento, transformar as festas, na realidade, em momentos de humilhação. Transformar as festas em momentos de lamentação. Isso é interessante, que ao que parece, esses irmãos não estavam experimentando tristeza pelo seu pecado. Por isso que ele já falou que Deus resiste aos soberbos. Na realidade, eles eram os presunçosos. E não estavam abraçando, em hipótese alguma, o modelo de uma pessoa que estava de fato se convertendo ao Senhor. Então, para se aproximar de Deus, eles teriam que se despojar de todo tipo de soberba. Por isso que ele diz para eles lamentarem, para eles tornarem as suas festas em momento de tristeza. Finalmente, o texto termina com o conceito de humilhação e exaltação. Tiago volta a usar o imperativo e ele diz: fazei-vos pequenos diante de Deus, e ele vos levantará alto. Aqui o leitor de Tiago deveria dar um passo de fé. Ele primeiro terá que se despir do orgulho. Ele teria que se avaliar da perspectiva de Deus. Assim,
a medida deles não deveria ser o próximo, mas deveria ser Deus. Quando eles se comparassem com Deus, então eles perceberiam que Deus é muito maior do que qualquer perspectiva que eles tenham de si mesmos. Por isso que eles devem olhar para Deus como padrão e não para o próximo como padrão. Quando eles começassem a olhar para Deus, então eles veriam quão pequenos eles são diante de Deus. Desta forma, a medida não deveria ser o próximo, mas Deus. Essa fé deveria esperar a graça grande de Deus a seu tempo. Que graça grande é essa? A que no momento oportuno eles seriam exaltados. Então, o que nós temos aqui? Antes da exaltação, vem a humilhação. E esse era um conceito bíblico que já ouvimos dizer, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento dizia que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Então, o Tiago ele dá essas opções aqui. Você quer ser exaltado? Então se humilhe. Você quer ser humilhado? Então se exalte. A exaltação vem, portanto, depois da submissão a Deus. Esse achegar-se a Deus, esse sujeitar-se a Deus, esse afligir, esse chorar, esse lamentar, esse gritar. Mas gritar por quê? Por causa dos pecados que estão cometendo. Gritar por quê? Por causa da situação da igreja que estava dividida, da desgraça que era o sofrimento para aquela igreja ter uma igreja dividida. Então, vamos notar a perspectiva de Paulo, de Tiago, melhor dizendo. Ele estava mostrando para os irmãos que o caminho para cima começa com o caminho para baixo. Ele estava mostrando que o caminho para subir, primeiro eu tenho que descer. Essa é uma opção que não somente ele deveria experimentar, os irmãos deveriam experimentar, mas que cada um ali dentro daquela comunidade deveria estar experimentando. Subindo, depois de descer. A fé é a esperança que Deus, a seu tempo, fará a sua vontade nas vidas do seu povo. O seu plano, não o seu, é a prioridade. Seguir a vontade de Deus trará benefícios inigualáveis, tanto no presente quanto no futuro. Agora, o que você quer fazer? Você quer descer primeiro, e Deus, a seu tempo, fará você subir, ou pelo teu próprio esforço, tu queres subir. Mas saiba que no final das contas, Deus te fará descer. Vamos relembrar o conceito. A humildade precede a honra, mas a soberba, a ruína. Que o Senhor te abençoe a escolher corretamente a descida, sob a graça do Senhor, não a subida pelos teus próprios esforços. Que Deus te abençoe. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.